Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Eu estou com meu coração feliz, pois Deus se faz presente neste culto de ação de graças. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, muito bem representado pelo pastor Samuel Garcia, e também o pastor deste abençoado setor. Aos nossos amigos, pastor Eliseu, saúde de esposa e família, que Deus continue abençoando. Eu quero parabenizá-lo também, em nome da minha família, e também em nome do nosso setor ali em 70. Para a sua meditação, Isaías, capítulo de número 41, o verso de número 8, que diz assim: mas tu, ó Eliseu, meu servo, você, Israel, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e te chamei de entre os cantos mais remotos, e a quem eu disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra para a sua meditação. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 24. Eu prometo que não vou passar dos 50 minutos. Estamos terminando. Capítulo de número 24, nós vamos ler o versículo de número 11, 24 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, fez saber e disse: queres 7 anos de fome que te venha sobre a terra, a tua terra? Ou queres 3 meses que fuja diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Então enviou o anjo, o Senhor, o seu anjo, a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. Verso 16: e estenderam, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E veio Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram. Versículo de número 25: e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou o castigo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos em um culto festivo,
mas é um trabalho espiritual, porque hoje nós iremos aqui para louvar e agradecer a Deus por todas as maravilhas que tem feito e principalmente por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao seu servo. Esta palavra aqui, ela vem trazer uma lição à vida de Davi e também a toda a igreja do Senhor nessa noite. Davi veio de uma trajetória de sucessos. Quando Davi se colocou debaixo da dependência de Deus, nós observamos na Bíblia uma biografia de vitórias. Em várias cidades, em vários exércitos e em vários inimigos, Deus deu a Davi grandes vitórias. De maneira que o número dos soldados do exército de Davi começou a crescer. Até o dia em que Davi olhou aquele numeroso exército e deu ordem para que fizesse o censo. Faça o censo, faça a contagem do povo. Joabe até tentou aconselhar Davi para que não fizesse isso. O que é que Davi estava querendo fazer? Contar o número dos homens do seu exército. Isso acendeu então a ira do Senhor. A ira do Senhor se acendeu contra Davi. E nós lemos aqui que Deus enviou o seu profeta Gade e deu a Davi 3 alternativas. E das 3, Davi disse: eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Porque na mão dos homens, os homens são cruéis, mas o nosso Deus, Ele tem abundância de misericórdias. Davi, ele cometeu o seu erro, e essa palavra aqui, ela tem endereço. Talvez você pense assim, mas o culto de ação de graças, irmãos, Deus está aqui. Nós viemos para o culto, e nesse culto já teve oração, já foi apresentado os louvores, e nesse culto Deus tem uma palavra para todos nós aqui nessa noite. É um culto, e Deus está falando conosco para tomarmos cuidado com a autossuficiência. Não sejamos autossuficientes. Em meio às grandes vitórias, às grandes bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, vamos permanecer debaixo da dependência de Deus. O segredo do sucesso das vitórias de Davi foi estar debaixo da dependência de Deus. Jeremias, ele disse ao povo, dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Jeremias 9, 23 e 24. Não se gloriem os fortes em suas forças, não se gloriem os ricos em suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que sou o Senhor, que faço juízo, justiça e benefício. É dessas coisas que me agradam, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando Davi manda fazer o censo, ele agora está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, a partir de hoje eu vou confiar no número de homens do meu exército. E aí que começa o fracasso do homem, confiar na força do seu braço. Foi o que fez o Senaqueribe. Mas Deus deu a resposta a Ezequias através do profeta Isaías: com ele está o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor está estendido. Glória a Deus. Davi ia bem, até que agora depositou a sua confiança na sua autossuficiência. Agora eu posso, eu sei, eu tenho, eu faço, mas Deus sempre vai ter um gasto.
Davi, que já tinha experiência com Deus, disse: nenhuma das três eu escolho. Eu escolho cair na mão do Deus. Eita glória! Ô presença de Jesus! Deus fala no culto de doutrina, Deus fala na consagração e fala também em culto e ações de graça. Deus está falando nessa noite. O aniversariante é o pastor Eliseu, mas o presente é para todos nós, é a palavra. O presente é para a igreja. Deus enviou o pastor Samuel, o anjo destruidor. Quando o anjo destruidor estendeu o braço, só nessa leva morreram 70.000 homens. Olha o prejuízo da autossuficiência. Davi, quando viu aquilo, ele disse: pelo menos ele foi um homem, disse: Senhor, eu fui quem pequei. Quem errou foi eu. O que fizeram eles? Mas o anjo vem passando, e aonde que ele para? A Bíblia diz que ele para na eira de Araúna. A eira de Araúna era nas montanhas. Essa mesma eira no passado era o Monte Moriá. Era um lugar significativo. No futuro foi onde foi construído um templo em adoração a Deus. Então era um lugar importante. Mas a eira agora pertencia ao Jebuseu, o nome de Araúna. E Araúna viu o anjo destruidor. Quando ele viu o anjo destruidor, Deus falou por causa de Davi: o anjo pode parar a destruição. Para de destruir agora. E o anjo parou, mas ficou ali. Aí veio Gade novamente e disse a Davi: Davi, ofereça o holocausto a Deus agora. Faça um altar. Porque onde tem altar, não tem destruição. Onde tem altar, tem livramento. Onde tem altar, é restabelecido a comunhão com Deus. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Você sabia que Jesus pode te curar nessa noite? Porque o altar está aceso. Deus está dizendo pela palavra: acende o altar da adoração e eu cessarei a praga. A eira pertencia a Araúna, Jebuseu, e veio Davi para oferecer o holocausto. Araúna inteligentemente veio ao encontro de Davi, prostrou-se sobre os seus pés e disse: Davi, essa terra agora é sua. Os animais agora são seus também. Aqui também tem lenha. Então ofereça para Deus o altar que ele pediu, ou o holocausto que ele pediu. Sabe o que Davi disse? Eu não vou oferecer ao meu Deus uma oferta que não me custe nada. Não vou oferecer a Deus algo que me dê de graça. Eu vou comprar a sua ira, eu vou pagar pelos animais e eu vou comprar até a lenha. Só que aqui termina o versículo dizendo que ele ofereceu para Deus uma oferta pacífica. Sabe o que quer dizer oferta pacífica? De entre algumas interpretações, é aquela oferta, aquele acordo, aquele trato, aquele contrato, que lá no capítulo 15 do Gênesis, quando Abraão, ou Abrão ainda era o seu nome, ele disse: Deus, eu não tenho herdeiro, o meu herdeiro é o Eliezer, e o Senhor o levou para fora da tenda e disse: conte as estrelas dos céus, porque assim será a sua descendência. Aí Davi creu, aliás, Abraão creu, mas disse para Deus: me dá um sinal, Senhor. Aí Deus falou assim: faça um sacrifício, ofereça para mim o holocausto.
pega os animais, corta no meio. Essa era a oferta da aliança pacífica, porque cortava os animais no meio. Então, o contrato antigamente era assim: passava os que faziam o acordo no meio, e quem quebrasse o acordo poderia ser cortado no meio também. Mas no dia de Abraão, só Deus passou no meio. E Abraão não sabe por quê? Deus estava dizendo: eu vou garantir a minha palavra e eu garanto a sua também. Você não precisa passar no meio. Eu vou garantir a minha e a sua. Aqui, quando Davi ofereceu a Deus o holocausto, uma oferta pacífica, quem oferecia tinha direito de comer também um pouco da carne. Não era tudo para Deus. Quem oferecia tinha direito de participar. Sabe o que Deus estava falando para Davi? Eu vou receber o seu holocausto, mas eu estou restabelecendo a nossa comunhão. Você estava se distanciando, você estava querendo a autossuficiência, mas é melhor dar comigo. Participa comigo desse holocausto, porque quem faz milagres sou eu. E assim cessou a praga. Dá um sorriso assembleano, o bairro dos Pimentas, pentecostal, para quem me diga aí, a praga cessou. Levante a tua mão e aclama o nome dele. Que bom é a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Irmãos, nós ainda temos aí na família, né? Precisamos ouvir o Thomas. Ele vai falar o nome da família. Depois a nossa Ana Paula. Enquanto o Thomas se aproxima, eu quero só notificar mais uma vez a presença do pastor Paulo no caderno missionário, no Maris, continente africano. Ele estará aqui, sem ser esta quinta, na outra quinta, porque já estava combinado. E depois que eu cheguei aqui, pastor, o que estava combinado está combinado. Ninguém nos faz, amém? Thomas. Os irmãos com o Senhor. Amém. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em Salmos, capítulo de número 37, versículo de número 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Feliz aniversário, Pai. Senhor, igreja. Amém. Como Thomas já pregou, né? Então eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na casa dele, para louvar ao Senhor por todos os benefícios que ele tem nos concedido. E como esta é uma oportunidade que a gente engrandece ao Senhor pela vida do Eliseu, gostaria que ele ficasse em pé, porque eu não posso fazer feio com um homem bonito desse, né, gente? Eu quero louvar o Senhor, meu amor, pela sua vida. Minha oração ao Senhor todos os dias é que o Senhor te dê força e graça, e que juntos nós possamos cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Que eu estava ouvindo a pregação aqui falando, poxa, se não fosse o Senhor com as mãos estendidas sobre a nossa vida, né? Nós não teríamos conseguido chegar até aqui, mas a boa mão do Senhor, ela estará continuamente sobre as nossas vidas.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você sabe que eu não gosto de falar muito, então. Não entendi o que vocês vão falar, mas não foi nada. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu quero aqui deixar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e agradecer aqui de todo o meu coração ao pastor Samuel Garcia, esse homem valoroso, um amigo, companheiro, que nós conhecemos por um tempo, não muito tempo, desde quando ele assumiu ali no 64, nós conversamos algumas vezes e perceber que um homem de Deus, uma pessoa do bem, e louvar a Deus, como eu disse lá na sala do pastor presidente, com a diretoria e o vice-presidente, louvar a Deus pela vida da família Garcia, aqui do setor 49, todos irmãos, e eu saí daqui sem conhecer todos, cada vez me apresento um que era a família Garcia, e uma família extraordinária. Alguém pode estar pensando na família, só que o senhor não sabe o que acontece dentro da família. Acontece o que acontece com todas as famílias, é assim mesmo. Mas na nossa convivência aqui de igreja, uma família que muito nos ajudou, por ter sido o pastor, o nome do seu pai? O pastor Leonardo, foi o primeiro pastor aqui do setor, e a família ficou aqui. E nunca, nesses praticamente 2 anos que ficamos aqui, nunca a família ou alguém da família reivindicou alguma coisa porque o avô era, porque o tio, nunca, sempre nos ajudaram. E eu louvo a Deus pela família Garcia, pela família do pastor Samuel. E aqui, representando também o nosso pastor presidente. Que Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Irmãos, o pastor Samuel não teria obrigação nenhuma de fazer esse trabalho que está sendo realizado, não teria nenhuma obrigação, nenhum compromisso, e também da minha parte eu iria entender e estaria tudo certo. Mas ele fez questão ali com o pastor presidente, o pastor, nós vamos manter, nós vamos fazer como se o pastor estivesse lá. Então, também vocês não teriam nenhuma obrigação de estar aqui para esse momento, mas vocês vieram por causa de Jesus, é porque Jesus é bom. Eu quero deixar a minha gratidão a todos os meus companheiros, colegas, pastores setoriais que fizeram o esforço para estar aqui, aqueles que mandaram seus representantes. Que Deus abençoe os nossos irmãos do setor 2, o pastor Ivan, o pastor Gesiel, o pastor Ivan nos auxilia ali no setor, e fiquei muito feliz de vê-lo aqui, também no Gesiel, também outros pastores estão aqui, o pastor José, outros irmãos que vieram. Que Deus abençoe aos nossos irmãos. Queridos, eu quero apenas deixar uma palavra de gratidão a Deus pela vida de vocês, por tudo que nós vivemos aqui nesse período que aqui passamos, por tudo que nós vivenciamos, por tudo que nós passamos, sentimos na presença de Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um, as mensagens que nós recebemos, a demonstração de amor, de carinho. E às vezes, irmãos, não é nem tudo isso que o pessoal fala, que as pessoas vêm e falam. Nós somos pessoas iguais a vocês, mas certamente que a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é um pouquinho maior, e o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos usado para conosco da sua misericórdia, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui um versículo, um texto aqui da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Enquanto os irmãos se encontram, eu aproveito para agradecer aqui o pastor Paulo Catelli por nos dar esse presente de estar aqui. Eu sei que o pastor tem muitos compromissos, mas fez questão de estar aqui essa noite. Que Deus lhe recompense, o Senhor, a Ana Maria, os filhos. Que Deus abençoe aos irmãos que vieram ali na Praça da Sé, ao pastor Ziel, que veio e trouxe os irmãos ali, permitiu que os irmãos viessem. Eu estou vendo ali o Joinha, sucesso sempre, Mateus, o Alex, o Fábio, enfim, todos os irmãos que vieram ali do setor 106.